Olá! Plantas que curam é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa Maria Angélica Filti, presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia, ABFIT, e Débora Marques, farmacêutica clínica e magistral. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Maria Angélica, muito obrigado pela presença, um prazer enorme te receber aqui. Obrigada, Ricardo, é um prazer estar aqui falando de fitoterapia. Olá a todos, vamos falar um pouquinho, vamos bater papo nessa roda de conversa aí. Fitoterapia sempre é um tema muito bom para ser discutido. Maravilha. Débora, prazer enorme, brigadíssimo aqui por expor aqui. Nós é que agradecemos, né? Estar falando de fitoterapia e cada vez mais tão atual, né, em termos de terapias, de tratamentos. Então, falar de medicamentos fitoterápicos hoje tem sido o nosso dia a dia. Agradecemos muito aí poder estar aqui participando. Pois infelizmente, muita gente não tem esse conhecimento, não sabe exatamente o que é fitoterápicos, como funcionam. Eu queria, Maria Angélica, que você pudesse já começar explicando para a gente o que é exatamente fitoterápicos. Então, a fitoterapia, né, é a utilização das plantas medicinais na sua totalidade ou partes dela. A gente pode utilizar as plantas medicinais no nosso dia a dia, colocando num plano, né, no plano alimentar, a gente pode colocar na forma de um chá medicinal, sabendo fazer corretamente, e aí o fitoterápico já é um pouco mais avançado, né? Já é através de uma farmácia de manipulação ou através de um produto industrializado, onde a planta medicinal, de novo, não é um princípio isolado, é a planta ali toda, vai estar dentro de uma cápsula, de um sachê, de um chocolate. Aí a gente tem várias formas farmacêuticas, por exemplo, se for para uma farmácia de manipulação, para trabalhar com a planta medicinal. Para isso, já tem que ter um profissional de saúde, que seja prescritor e que possa trabalhar com a fitoterapia com o paciente. Essa que é a diferença, então, de você pegar a planta ali e de usar o extrato para poder fazer um medicamento, é isso? Sim. Exatamente, essa é a diferença, né? Você tem, quando a gente pode trabalhar em casa, né, utilizar as plantas medicinais em casa, você vai utilizar ela na forma in natura, né, ali a planta fresca ou ela seca, e utilizar como um chá. Já para ir, né, para um fitoterápico poder chamar de fitoterápico, aí a gente já precisa de trabalhar com os extratos, né, ou com a planta em pó, e aí a gente já vai para a indústria ou para dentro da farmácia de manipulação e aí para isso já precisa de um profissional de saúde. Débora, a farmacêutica clínica funciona no sentido mais de orientar o paciente, de cuidar, de ver como esse medicamento tem que ser elaborado, aplicado? Como é que é? É por aí? Na realidade, não. É porque, na realidade, o profissional farmacêutico ele tem atuação em dois campos. Ele tem o campo da produção de medicamentos, sempre. Então, o que a Maria Angélica está colocando, a diferença entre planta medicinal e fitoterápico, na realidade, a gente pode estar trazendo para o que a gente chama de remédio e medicamento. Quando você pega, né, e produz o seu chá medicinal na sua residência, o seu chá caseiro, é um remédio. Ele não tem uma técnica de elaboração. Quando você pega essa planta medicinal e, através de técnicas elaboradas, você transforma isso em medicamento, quer seja numa cápsula, quer seja num xarope, e aí sim entra a nossa ciência, que é exclusiva dos farmacêuticos, que chama-se farmacotécnica. Então, estamos transformando remédio em medicamento a partir da planta medicinal. Agora, o farmacêutico ele tem essa área de atuação com relação à produção do medicamento, ele tem uma área de atuação de suporte, de apoio, em especial aos outros profissionais de saúde prescritores. Então é muito comum o farmacêutico estar atuando junto com outros profissionais, principalmente na questão do suporte, do apoio técnico com relação às formas farmacêuticas, às padronizações, e ainda também na parte clínica de estar orientando, né, os usuários, os pacientes com relação ao uso correto das plantas e muitas das vezes está encaminhando para outros profissionais de saúde que são detentores do conhecimento mais específico para a questão do diagnóstico e escolha terapêutica.
Como que funciona o processo de manipulação? O profissional de saúde, né, que é prescritor em fitoterapia, né, que se especializou e estudou para isso, e aí a gente tem várias especialidades que podem trabalhar com fitoterápicos, o médico, o nutricionista, o farmacêutico, o fisioterapeuta, né, o dentista. Então, dentro da sua área de ação ali, ele vai fazer aviar uma receita, né? Ele vai mandar fazer essa receita ou para ir para a farmácia de manipulação, e aí esse medicamento vai ser transformado, esse fitoterápico transformado, né, em um medicamento fitoterápico para o usuário, ou ele pode fazer uma prescrição para ser mandado por uma farmácia não magistral, né? Então, a partir daí, ser industrializado e o usuário obter esse medicamento. Essa prescrição, ela passa por vários critérios, né? Ele pode ter associação de plantas, né? Ele pode escolher a forma farmacêutica que o paciente vai utilizar, né? Como falou a Débora, pode ser num sachê, num xarope, numa cápsula, né? Isso vai depender aí de qual é a combinação, não só a combinação de plantas, mas também, né, o perfil do paciente para essa escolha, né? A possibilidade de prescrever com plantas medicinais, ela é inúmeras, né? Então, são inúmeras. Na verdade, é um remédio sob medida, né? Podemos dizer. Exatamente. Sim, exatamente. Sem dúvida nenhuma, porque você consegue fazer, né, ali uma individualidade quando você vai, principalmente para dentro da farmácia magistral, você pode fazer uma combinação de plantas, né? Com extratos específicos. Sim. Hoje a fitoterapia, ela tem muitos estudos, né? Ela tem muita validação em vários campos, como primeira escolha de tratamento, inclusive para alguns, quando se fala, por exemplo, de fito-hormônio, é a primeira escolha de tratamento de alguns médicos já, né? Então você tem aí um hall de segurança bastante importante também para trabalhar com fitoterapia. Muitas vezes com efeito colateral reduzido, né? Ou uma terapia um pouco menos invasiva em algumas questões, né? E o papel do farmacêutico, né? Quando você falou do farmacêutico clínico, também com relação ao, principalmente quando ele, além de farmacêutico clínico, ele é um fitoterapeuta, ele tem conhecimento de fitoterapia, não só está atuando com relação à escolha de uma terapêutica, mas está também fundamentando e apoiando o profissional, né, quer seja médico, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, que esteja trabalhando com a fitoterapia, porque nos cabe traduzir todos os estudos clínicos para o medicamento. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Entender qual é a parte da planta utilizada, se nós estamos utilizando a parte correta, na padronização correta. É uma questão hoje que no Brasil a gente discute muito, né? Tanto que nós estamos entrando aí com uma plataforma com um banco de dados com relação a fitoterápicos para poder apoiar o profissional prescritor com relação às doses certas, às doses seguras, às padronizações corretas, para que ele saiba realmente de que forma prescrever e que ele, com essa prescrição, consiga ter uma reprodução da terapêutica que foi descrita em estudos clínicos, né? A gente não trabalha hoje mais só com a tradicionalidade. A gente tem o conhecimento das plantas, né, tradicionais, especialmente no Brasil, onde, né, é largamente difundido o uso da fitoterapia, mas também, cada vez mais, você tem estudos clínicos aí que apontam evidências científicas, né, nos mais diversos campos do uso de medicamentos fitoterápicos. Existe uma dificuldade no Brasil para se trabalhar com medicamento fitoterápico? A fitoterapia, ao longo dos últimos anos, ela realmente vem conquistando, né? Cada vez mais. São consequências disso o número de profissionais hoje que se interessam pela fitoterapia. Eu estou falando de profissionais de saúde, não estou nem falando da população, dos usuários, mas cada vez mais são os profissionais de saúde que estão se interessando pela fitoterapia, porque você tem uma forte demanda. Os estudos tiraram um pouco essa coisa do empirismo, ou seja, o fitoterápico ele tem fitoativos, ele tem comprovação de ação terapêutica, e com isso você vê ao longo aí desses últimos anos o mercado da fitoterapia, né, no mundo, né, não estou falando nem só do Brasil, no mundo, crescer absurdamente. Se você entra hoje numa farmácia, você encontra de produtos à base de fitoterapia, de plantas medicinais, né, produtos prontos de grandes laboratórios da indústria farmacêutica, é uma coisa sem fim, né? Ele vem crescendo ano a ano aí numa casa superior a 20%, 30% em termos de número de apresentações.
embora seja um número expressivo que você acabou de nos dizer, eu imagino que não há nenhum conflito com a indústria farmacêutica convencional, esse tipo de medicamento? A visão que nós temos dos dois mercados é que eles não têm competição entre eles. Na realidade, o que acontece? Você tem um medicamento industrializado, né? Em geral, quando a gente pensa em fitoterapia, a grande maior parte desses medicamentos são o que nós chamamos de monoterapia, ou seja, uma única planta, poucos são associações. E você vai utilizar a farmácia de manipulação quando você deseja, por exemplo, fazer uma associação, uma combinação de plantas. E aí vai depender da escola, né? Eu acho que a Angélica pode até descrever um pouco mais sobre isso, porque ela tem uma formação da medicina tradicional chinesa, onde é muito comum uma associação, uma combinação de plantas. Então, nesse caso, onde você não tem, né, essa possibilidade terapêutica junto ao mercado do fitoterápico industrializado, você recorre à manipulação. Então, os mercados, eles não competem entre si, eles são complementares. Sem dúvida, se complementam, são mercados que se complementam, né? Quando você quer fazer, então, de repente, uma associação de plantas maior, e você tem um perfil de paciente, às vezes, que não se adapta, você tem aquela planta medicinal na indústria, uma apresentação que não se adapta ao teu paciente, ou porque é idoso, ou porque tem dificuldade de deglutição, e aí você vai, ou porque a dose é uma dose que você quer passar para uma criança, que tem que ser menor, aí você tem o recurso da farmácia de manipulação para fazer essa individualidade, né? Então, eu acho que são mercados distintos, né? E que não competem, sem dúvida nenhuma. Maria Angélica, você também é nutricionista e vou fazer uma pergunta agora de uma parte que muito me interessa, que eu também sou chefe de cozinha. Como que a gente pode usar os fitoterápicos na alimentação? Nesse caso, a gente vai utilizar as plantas medicinais dentro da alimentação, né? E hoje já se trabalha muito com a fitogastronomia, chamada de fitogastronomia justamente por isso, você utilizar aí dentro de uma preparação, né? Ou até mesmo complementando aí um plano alimentar. O nutricionista usa muito esse recurso, né? Complementando o plano alimentar dele com o uso de produtos, né, prontos ou plantas medicinais mesmo in natura, que estão ali disponíveis, né? Então, hoje já se tem, né? É um mercado também de trabalho. Sim. Né? É um mercado de trabalho que está crescendo cada vez mais. Você vê isso muito claramente, né? Tanto que aulas e escolas especializando nisso, né, da fitogastronomia, né? Então, eu coordeno uma pós-graduação em fitoterapia, a gente colocou uma disciplina de fitogastronomia pelo interesse que tem justamente dos profissionais quererem, porque aí você também consegue utilizar o recurso muitas vezes, né, que a população tem em casa, né? De você lembrar também... Dá um exemplo de prato aí que a gente poderia fazer, que quem está nos assistindo, de repente, tem acesso e pode fazer em casa. Nossa, você pode fazer um risoto, por exemplo, colocar cúrcuma, fazer uma água de cúrcuma antes e adicionar, ao invés de você usar aquele caldo de legumes, aquele caldo de frango, aquele caldo, né, que você faz para um risoto, você faz um caldo com a cúrcuma, que se chama açafrão da terra, que a gente compra na feira, né? Acha muito facilmente, que é umas raizinhas. Na verdade, é um rizoma, né? Mas parece uma raizinha pequenininha. E aí você corta ela, faz um caldo, né? O caldo do seu risoto com ela, e ele vai ficar lindo, ele vai ficar amarelinho, vai ficar com uma coloração linda, e ainda vai ter todas as propriedades ali, né, presentes naquele açafrão, né? Porque a gente consegue passar, né, naquela cúrcuma longa. E quando você for servir, você pega aquela sua pimentinha preta, fresca, e você moe na hora, tá? Porque a pimenta, ela tem uma substância chamada piperina que aumenta a biodisponibilidade e a absorção da cúrcuma. Perfeito. Então, por isso que cada vez mais você fala na fitogastronomia, não só na questão do alimento, em bebidas, então você vai encontrar muitas shots, né? Agora virou moda, os chás medicinais. Então, o importante é que a gente possa ensinar para a população qual é a parte correta a utilizar, de que forma utilizar a planta, mas, sem sombra de dúvida, tem muito a se ganhar em termos de atividades terapêuticas, melhoria na qualidade do sono, né? Pode estar colocando
algumas plantas aí que melhoram a qualidade do sono no seu jantar, na sua última refeição. São muitas as estratégias hoje que nós utilizamos com os fitoterápicos. Quais são as propriedades do açafrão da terra? Quais os benefícios? A cúrcuma longa, né, que é o açafrão da terra, ela é, sobretudo, um anti-inflamatório muito potente. Quando a Débora ainda citou, né, de colocar a pimenta do reino, né, a piperina junto, porque a piperina da pimenta do reino vai potencializar esse efeito anti-inflamatório da cúrcuma. Mas hoje se tem estudos da cúrcuma na área da oncologia, né, que também é um público que nós atendemos bastante, então tem muita coisa na oncologia, tanto para prevenção quanto tratamento com a cúrcuma. Em síndrome do intestino irritável tem bastante coisa com a cúrcuma também, por essa ação antioxidante, anti-inflamatória dela. Né? A artrite reumatoide, hoje você tem estudos muito validados com artrite no uso da cúrcuma longa. Então, ela se a gente fosse dar uma ação anti-inflamatória, com certeza, mas é antioxidante, gastoprotetora, vai proteger a parede do estômago, trabalha a nível hepático também, fígado, porque vai proteger ali também. Então, tem uma linha de ação bastante grande. A gente percebe, né, que saindo da nossa bolha, a grande população não tem muito conhecimento, né, de uma forma de se cuidar da sua saúde, da prevenção, de uma maneira até simples, né, porque tem plantas medicinais que facilmente você pode ter em casa, num vasinho e tal, mas falta essa cultura, né? A gente perdeu essa cultura. Eu lembro que, na minha infância, eu sentia alguma coisa e minha tia me dava um chá. Né? Um chá de boldo, um chá de não sei o quê. Ela parecia médica, sabia de tudo que... E era assim. A tradicionalidade. Perdemos um pouco dessa cultura, né? Mas eu acho que ainda, dependendo da região, Ricardo, acho que dependendo da região do país, ainda está mais preservado essa questão da tradicionalidade, né, que a gente não pode deixar jamais de lado, porque foi o início e a base dos estudos para a fitoterapia, então é muito importante. E a farmácia viva, né, que a Débora até pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a farmácia viva, que está presente em muitos municípios, inclusive, né, a gente sabe da existência. Ela não pode ser deixada de lado, que é você ter ali, e a gente procura passar isso para o paciente também, né? O que você tem em casa, o que você tem no quintal, o que a gente pode utilizar ali, né? Que esteja ao seu alcance dentro da sua realidade de uso, né? Eu tenho um ambulatório, né? Que é a BFIT, a Associação Brasileira de Fitoterapia, que eu represento aqui. Nós temos um ambulatório de fitoterapia dentro do Hospital Federal do Andaraí, que é um ambulatório que atende, né, é um ambulatório que serve de celeiro para as aulas da associação, então os alunos vão para lá fazer prática clínica com os pacientes do Hospital Federal. A gente trabalha com fitoterapia manipulada lá, mas a gente ensina muito o paciente a utilizar o que ele tem, até por ser pacientes, então, né, de um perfil de paciente mais específico, a gente utiliza muito o que ele tem em casa, o que tem lá no seu quintal, o que a gente pode utilizar para resgatar isso. Acho que esse conhecimento tradicional que nós tínhamos, né, anteriormente, que era mais utilizado, né? Esse resgate às origens, ele é importante, e a fitoterapia, né, as plantas medicinais podem ajudar muito nisso, né? Então, farmácia viva, com certeza, é um exemplo disso. Débora, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo agora, mas é rapidinho, quando a gente voltar, quero que você fale sobre farmácia viva, tá bom? Ok. Isso aí, daqui a pouco a gente está de volta. Então, é sempre bom. A gente sabe que a tradicionalidade está aí, ninguém discute que o chá de camomila acalma, mas é importante entender que a própria camomila também tem algumas contraindicações, tem algumas interações. Então, não é porque a planta, não é porque é natural, que não faz mal.